Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no nosso curso de JavaScript, nós estamos na segunda aula, nós vamos falar sobre variáveis, então fica até o final do vídeo. Primeiro a gente vai começar falando sobre a parte teórica e depois, no meio do vídeo, a gente vai praticar os conceitos de variáveis, tá ok? Então, bora começar esse vídeo. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre variáveis. Então essa é a parte teórica de variáveis. Bom, o que são variáveis? Variáveis são uma área da memória associada a um nome que pode armazenar valores de um determinado tipo. Então, basicamente, a gente vai reservar um espaço temporariamente no computador associada a um nome. Dentro desse nome vai ser armazenado valores de um determinado tipo. Então esses valores eles podem ser diferentes. Eu posso armazenar, por exemplo, texto, números, estados e por aí vai. Tudo bem? Então agora a gente vai ver quais são os tipos de variáveis que nós temos na linguagem JavaScript. Bom, nós temos vários tipos de variáveis. Eu quero começar falando sobre o tipo int, que é o tipo inteiro, né? Que vai armazenar valores inteiros, como por exemplo, -10 ou 5. Então ele pode ser armazenado tanto valores positivos quanto negativos. Nós também temos o tipo float, que basicamente são frações. Então a gente pode armazenar valores como -9.8 ou 5.0. A variável do tipo float vai armazenar valores fracionados, tanto positivos como negativos. Então, diferente do inteiro, a gente não consegue armazenar valores fracionados na variável do tipo inteiro, né, do tipo int. O int ele vai armazenar somente números inteiros. E o float ele vai armazenar valores fracionados. Beleza? Bom, nós também temos a variável do tipo string. São variáveis que vão armazenar um conjunto de caracteres, ou seja, textos, né? A gente vai armazenar textos na variável do tipo string. Nós também temos a variável do tipo boolean, que vai armazenar estados. São variáveis que armazenam estados, né? A gente vai usar essas variáveis para fazer testes condicionais, por exemplo, né? Então a gente pode utilizar tanto true ou false. True significa verdadeiro, é um estado verdadeiro. E false significa que o estado é falso. Então, o boolean, a gente só tem esses dois tipos de estados, verdadeiro ou falso. Bom, a gente também precisa entender outros conceitos. Existem algumas regras na declaração de variáveis, mas antes de eu falar sobre essas regras, eu quero falar sobre como que a gente pode declarar variáveis em JavaScript. A gente pode declarar variáveis de duas maneiras, ou como var ou como let. Bom, vai ficar mais fácil depois quando a gente entrar na prática e entender qual é o conceito do var e o conceito do let. Mas já para você entender que a gente pode declarar essas variáveis ou como var, iniciando como var ou iniciando como let. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o case sensitive. Bom, então a linguagem JavaScript, pessoal, é uma linguagem case sensitive. O que é isso? O case sensitive, basicamente, ela vai fazer uma diferenciação entre palavras maiúsculas e minúsculas, certo? Então eu posso declarar a minha variável tanto com minúsculo e maiúsculo que o JavaScript ele vai conseguir interpretar. Então agora eu vou falar sobre as regras para declaração de variáveis que eu havia falado antes. Bom, então tudo que está em verde aqui, ó, é a forma correta de a gente declarar variáveis, certo? E o que está em vermelho é a forma errada.
Então, quais são as regras de declaração de variáveis? Bom, eu não posso começar declarando as minhas variáveis colocando números na frente. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 850 idade. Eu estou querendo declarar uma variável idade, por exemplo, com o nome idade. Eu não posso começar declarando essa variável utilizando números aqui na frente. Então, eu não posso utilizar números na frente de variáveis. Eu não posso declarar começando com números. Então, essa é a primeira regra. A outra regra é eu não posso declarar variáveis que possuem caracteres especiais. Então, por exemplo, aqui, ó, essa variável chamada de idade, a gente tem um acento aqui no A. Então, esse acento não funciona no JavaScript. Toda variável que tem acento ou caracteres especiais, como arroba e por aí vai gerar um erro no nosso código. Agora, quais são as formas corretas? As formas corretas são essas que estão em verde. Então, eu posso declarar variáveis, por exemplo, então aqui tem uma variável chamada idade, eu posso declarar variáveis começando com letra minúscula, eu posso começar a declarar variáveis iniciando com letra maiúscula, então tá vendo aqui, ó, idade, a gente começa com letra maiúscula aqui no i, e eu posso declarar variáveis utilizando todas as letras com letras maiúsculas também. E eu posso declarar variáveis começando com underline. Então aqui a gente tem um underline e o nome idade. Então essas são as formas corretas e essa é a forma negativa. E o case sensitive, ele vai interpretar. Então se eu declarar uma variável chamada idade com letra minúscula e eu declarar outra variável chamada idade, só que começando com letra maiúscula, ou seja, para o JavaScript, são duas variáveis diferentes, certo? Porque uma eu estou iniciando com letra minúscula e a outra eu estou iniciando com letra maiúscula. A mesma coisa acontece se eu iniciar todas as palavras com letra maiúscula. Para o JavaScript, todas essas variáveis são diferentes, tá ok? Porque a gente está vendo aqui, ó, o case sensitive. Bom, então essa é a parte teórica de variáveis. Agora a gente vai ver na prática. Bom, agora a gente vai ver toda a linguagem JavaScript na prática. Então vamos lá. Bom, você vai entrar no seu navegador de internet e a gente vai digitar aqui, ó, JS Fiddle. Exatamente isso daqui, ó, JS Fiddle. Então a gente pode começar a programar, entender a sintaxe do JavaScript utilizando esse site JS Fiddle. Com esse site a gente vai conseguir executar comandos em JavaScript. Então vamos lá. A gente vai acessar esse site aqui, ó, jsfiddle.net. A gente vai clicar aqui e já vai ser direcionado para essa página aqui. Certo? É aqui que a gente vai começar a testar os nossos códigos em JavaScript. Então aqui a gente tem uma parte de HTML, CSS, JavaScript e aqui o result vai ser o resultado que a gente vai exibir para o usuário. Bom, aqui a gente não vai utilizar HTML e CSS, somente a aba JavaScript. Então posso vir aqui, ó, clicar aqui e arrastar, posso subir um pouco mais. E aqui a gente vai começar a colocar os nossos códigos em JavaScript. Bom, então agora a gente vai começar a ver a declaração de variáveis. Bom, então agora que eu já mostrei toda a teoria, vamos na prática. Então a gente pode começar a declarar variáveis começando pelo var ou utilizando o conceito do let. Então a gente pode utilizar tanto o let como o var. Nesse vídeo eu não vou explicar qual é a diferença entre o var e o let, mas só para você saber que você pode começar declarando a sua variável ou como var ou como let. Eu vou começar a declarar como var, mas depois em um outro vídeo eu vou explicar quais são as diferenças. Só que para isso a gente precisa aprender mais alguns conceitos da sintaxe da linguagem JavaScript. Então vamos lá. Então aqui a gente vai criar, por exemplo, uma variável que vai conter um valor do tipo texto. Então para isso eu vou colocar aqui string. Então aqui eu vou criar uma variável chamada de nome. E essa variável vai receber o valor Marcos.
Bom, então aqui a gente acabou de declarar uma variável. Então vamos lá, vamos entender aqui. Então a gente começa declarando ou como var ou como let. E aqui é o nome da nossa variável, que nesse caso, o nome da nossa variável se chama nome. E aqui nós temos o sinal de igual. Só que esse sinal de igual na programação, na linguagem de programação, nesse caso, na declaração de variáveis, o sinal de igual não significa igual. Significa que a gente está atribuindo um valor para a nossa variável. Então esse sinal é um sinal de atribuição, quer dizer que essa variável vai receber o valor Marcos. Então essa variável nome está recebendo o valor Marcos. Então aqui a gente está atribuindo à nossa variável nome o valor Marcos. E sempre quando a gente está utilizando o tipo string, a gente precisa colocar, encapsular o valor da nossa variável em aspas simples ou aspas duplas, certo? Então eu poderia colocar, por exemplo, o valor Marcos em aspas simples, eu posso utilizar aspas simples, ou eu posso utilizar aspas duplas, no caso de valores do tipo texto. Eu também posso colocar ponto e vírgula ao final da minha declaração. No JavaScript é opcional você utilizar ponto e vírgula. Se eu utilizar ponto e vírgula ou se eu não utilizar, vai funcionar da mesma maneira. Então você pode utilizar dessa maneira aqui, ou você pode colocar o ponto e vírgula no final. Não tem problema nenhum, tá ok? Eu vou deixar assim mesmo, eu não vou utilizar ponto e vírgula. Certo, então aqui a gente criou uma variável que se chama nome e essa variável está recebendo o valor Marcos, que nesse caso é do tipo texto, então por isso que é uma string. Como que o JavaScript ele reconhece, como que ele sabe que essa variável é do tipo string? Bom, a gente não definiu que ela é do tipo string. Em outras linguagens de programação, para a gente definir uma string, por exemplo, a gente precisaria definir primeiro a string, a variável é do tipo string, e depois o nome dela. Por exemplo, em Java, a gente definiria uma variável do tipo string, primeiro colocando o tipo, que é o tipo string, o nome dela, que é nome, depois o valor dela, que é, por exemplo, Marcos. Então, em Java, a gente declararia a variável assim. No JavaScript, ele vai reconhecer se a variável é do tipo string, se ela é inteira, através do seu valor. Então, como a gente colocou um valor do tipo texto, automaticamente essa variável nome é do tipo string. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 10, essa variável não é do tipo string, ela seria do tipo inteira, do tipo int. Por quê? Porque o valor dessa variável é 10. Então, o JavaScript ele vai entender qual é o tipo da variável baseada no seu valor atribuído. Então, se eu colocar 10, essa variável nome vai passar a valer um inteiro. Tá ok? Então, vamos lá. Então, eu vou definir aqui como string mesmo, Marcos. Então, essa daqui vai ser do tipo string. Se eu quisesse definir uma variável do tipo inteira, então eu vou criar mais uma variável aqui, ó, chamada de idade, por exemplo. Essa variável idade vai receber a idade de 18. Então, essa variável ela é do tipo inteira, porque o valor é um número inteiro, certo? Agora eu vou criar aqui, por exemplo, ó, então essa daqui é do tipo int. Vou criar uma variável do tipo float, que vai receber valores fracionados. Então, vou criar uma variável aqui chamada de dinheiro, por exemplo, que vai receber 5.0. Então, aqui eu coloquei 5.0, é um valor fracionado, automaticamente essa variável dinheiro é do tipo float, certo? Se eu colocar aqui 1, essa variável já não é mais do tipo float, porque o valor dela é do tipo inteiro. Então, a gente já colocaria aqui int, tá ok? E a gente também tem a variável que vai receber um estado, né, que é do tipo boolean. Você já viu sobre isso. Então, aqui eu poderia colocar sexo. Variável sexo recebe true, tá? Então, aqui
essa variável sexo é verdadeira. Então ela recebe ou verdadeiro ou valor falso, tá ok? Então é assim que a gente declara variáveis em JavaScript. E como que a gente faz para executar, exibir os valores dessas variáveis? Bom, existem 3 maneiras de a gente fazer isso. A gente pode utilizar, por exemplo, o document.write. Utilizando o document.write, a gente vai escrever os valores no nosso navegador. Então a gente vai exibir o valor dentro da nossa página, dentro do nosso navegador. Então vai aparecer aqui no result. Então aqui eu utilizo o document.write e dentro desses parênteses eu vou passar um parâmetro para essa função. Então nesse caso eu vou passar o nome da minha variável aqui, ó. Então eu passei dentro dessa função, eu passei o nome da minha variável. Então eu vou exibir aqui no result o valor da minha variável nome. Então quando eu clicar aqui em Run, já vai aparecer o valor da minha variável, que é Marcos, certo? Eu também posso utilizar o alert. Então eu posso utilizar aqui o alert, eu vou abrir e fechar parênteses, e aqui por parâmetro eu posso passar a minha variável nome. Aqui eu vou comentar esse código. Então para comentar o código a gente utiliza o //, ou seja, esse código ele está sendo comentado, ele não vai ser executado, né? Quando a gente utiliza o //, né? Ele é apenas um comentário. E aqui eu vou utilizar a função alert. Quando eu clicar aqui em Run, ele vai exibir uma caixa de diálogo e mostrando o resultado da minha variável, que é Marcos. Tá vendo? Então esse alert ele vai mostrar uma caixa de diálogo com o resultado da minha variável nome, que tem o valor Marcos. Se eu colocar, por exemplo, console, eu posso colocar como console também, console.log, e aqui eu vou colocar o nome da minha variável. Nesse caso aqui eu vou debugar, né? Aqui eu vou debugar a minha variável. Então para fazer isso no navegador, a gente vai vir aqui nos 3 pontinhos, mais ferramentas, a gente vai vir aqui ó, em ferramentas do desenvolvedor, e aqui já vai aparecer o console. Então se eu executar aqui, por exemplo, já vai aparecer no meu navegador aqui ó, o Marcos. A gente está debugando pelo navegador. Tá ok? Então eu vou utilizar aqui o document mesmo, e a gente executando, já vai aparecer Marcos. Certo? Então agora eu vou mudar essa variável, vou criar aqui, por exemplo, uma inteira, uma variável inteira. Então eu vou colocar aqui variável se chama inteiro, recebe 20. Então, agora eu vou mudar e vou colocar aqui um inteiro. Vou executar, já vai aparecer 20. Tá ok? Então, basicamente é isso, é assim que a gente declara variáveis e é dessa maneira que a gente executa, exibe o valor dessa variável para o nosso usuário. Depois vai ter uma aula específica que eu vou falar um pouco mais sobre o let, mas lembrando que a gente pode declarar ou var como ou let, né? Então eu vou colocar aqui como let, por exemplo, e vai exibir da mesma maneira, tá vendo? Vou colocar aqui ó, 29 e ele já vai exibir o 29, mas depois eu vou explicar mais a fundo. Bom pessoal, então essa é a aula sobre variáveis. Se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer e nas próximas aulas a gente vai entrar com mais aulas sobre JavaScript. Então espero vocês na próxima aula.